Havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta sessão extraordinária do primeiro período ordinário da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Leitura e discussão do veto ao projeto de lei número 006/2017, de origem do Poder Legislativo. Mensagem número 046/2017. Mensagem de veto parcial do Prefeito Municipal de Piém ao projeto de lei número 006/2017, legislativo. A Câmara Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores. Com a presente, comunico a Vossa Excelência para os devidos fins, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, que decidi vetar o artigo 5º e o parágrafo do projeto de lei número 006, de 20 de novembro de 2017. Proposto e aprovado por esta egrégia Casa, que institui normas para pagamentos de diária no âmbito da Câmara Municipal de Piém, Estado do Paraná, e dá outras providências entre as suas contrariedades ao interesse público e a inconstitucionalidade do pagamento, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Destaca-se a redação do artigo 5º, ora vetado. Artigo 5º. O valor da diária para cobrir despesas com locomoção será pago ao beneficiário que necessitar custear o transporte com recursos próprios e será equivalentes a 0,70 centavos, 70 centavos o quilômetro rodado. Parágrafo 1º. Para a quantificação da quilometragem a ser percorrida pelo beneficiário, será considerado o trajeto adequado até o destino final, o qual será conferido por servidor da Câmara Municipal quando do pedido de concessão da diária de locomoção. Parágrafo 2º. O beneficiário que utilizar o veículo oficial da Câmara para deslocamento ou por qualquer razão não custear o transporte com recursos próprios não fará jus a diárias a título de locomoção. Das razões do veto. Consta da redação do artigo 5º que foi criada diária para cobrir despesas com locomoção no valor equivalente a 0,70 centavos por quilômetro rodado, quando deslocamento se der com veículo próprio do vereador ou do servidor da Câmara. Sem querer questionar a intenção desta Casa de Leis em regulamentar o reembolso de despesas arcadas com deslocamentos em veículos próprios e os critérios para concessão e controle do pagamento desta indenização. A prestação de veto faz-se necessária, tendo em vista a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que considera com o administrativo inconstitucional o reembolso de despesas com veículos particulares dos edis e ou servidores para desempenho de suas funções. Para instruir a necessária motivação do veto, transcreve-se abaixo a jurisprudências firmada pelo TSE Paraná, que posiciona-se contrário ao reembolso de despesas quando do uso do veículo próprio. Resolução número 6559/2004, processo 259.532/2003. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos de votos escritos do relator, conselheiro Rafael Iatauro, resolve responder às presentes consultas acerca da possibilidade de substituir o uso de diárias pelo ressarcimento de despesas e o uso de veículo particular da seguinte forma. Pelas vantagens em relação a ressarcimentos, recomenda-se o uso de diárias por constituição no melhor forma de cobertura de gastos que devem ser adotados no âmbito da administração pública. O reembolso de despesas com veículos particulares utilizados no desempenho de serviços públicos configura
ato administrativo inconstitucional. Terceiro, e constantes nos itens acima, aplica-se tanto aos servidores quanto aos vereadores, espécies que são do gênero agente público. Acordando o parecer prévio, número 275/2014, Tribunal Pleno, processo 775-44/14, recurso de revistas, parecer, prévia recomendação para irregularidade, conhecimentos e provimentos parciais do recurso de forma de decisão recolhida irregularidades com reservas recomendação. Destes últimos acordão, cuja integra segue em anexo. Destaca-se a análise da Diretoria de Contas Municipais para efetuar o necessário relato dos fatos apreciados. Alegações recursais. O recorrente envia sua seguinte defesa. Segundo, o equívoco realizado pela DCM ao aplicar as conclusões do processo número 259.532/2003, eficácia inter partes da decisão Tibério, não foi parte ao caso concreto. Em comento. Ainda nessa viés, a DCM entendeu que essa parte do pagamento das diárias contrárias ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas, exagerados no processo número 259.532/2003, conforme a resolução número 6559/2004, que em seu item segundo consigna o reembolso de despesas com veículos particulares utilizados no desempenho de servidores públicos, configura ato administrativo inconstitucional. Não obstante o fato de o acréscimo percebido pelo prefeito a título de adicional para a locomoção com veículos próprios estar em conformidade com a Lei Municipal de Lupianópolis, dispensando, portanto, a instrução de tomada de contas extraordinárias, esta egrégia Corte de Contas do Estado do Paraná, data vênia, comete arrematados equívocos, pois José Carlos Tibério não foi parte no processo de número 259.532/2003 do Tribunal de Contas do Paraná, pois não são aplicáveis absolutamente inexistentes. Terceiro, da ilegitimidades do Tribunal de Contas do Paraná para declarar um ato administrativo inconstitucional. Nesse viés, no que se refere às despesas do prefeito com o uso de veículos próprios. A DCM entendeu que o reembolso de despesas com veículos particulares utilizados no desempenho de serviços públicos configura ato administrativo inconstitucional. Ocorre que o Tribunal de Contas não tem competência para declarar a inconstitucionalidade, fique bem claro isso, de lei ou de ato normativo municipal, pois está deferida com exclusividade ao Tribunal de Justiça, conforme a Lei Complementar Estadual 112.113, de 15 de dezembro de 2005, artigo 78, que trata da subseção 1º do incidente de inconstitucionalidade. Quarto, de legalidade do pagamento das diárias. Quanto à legalidade do pagamento dessas diárias, está plenamente de acordo com a Lei Municipal número 09 de 2005. No artigo 2º, no parágrafo 22, tem-se quando o servidor público contratado ou o agente político utilizar de condução própria, a diária devida será acrescida de 40% sobre o seu valor. Em sua análise, a Procuradora do Ministério Público de Contas expõe que, embora autorizados em lei existente, jurisprudência desse tribunal contrário a tal prática, resolução número 6559/2004, configurando este reembolso como ato administrativo inconstitucional. Análise. Agora, em recurso de revistas com relação à ilegalidade das diárias, recorrente envia basicamente os mesmos argumentos
já enviado, ainda em fases ordinárias, instrutórias, acrescentando 2 novos argumentos. O primeiro novo argumento tem relação com opinativos desta diretoria de contas municipais e o embasamento para a conclusão pela irregularidade dos pagamentos de diárias. Segundo a diretoria de contas municipais, informações 1425-12, peça 54, conforme a resolução 6559/2004 deste tribunal, que dispõe acerca da impossibilidade de reembolsos relativos a gastos com combustíveis utilizados em veículos particulares. Tais despesas configuram-se atos administrativos inconstitucionais. De acordo com a recorrente, uma vez não tendo sido parte no processo 259.532/2003 do Tribunal de Contas do Paraná, tais regras não lhe são aplicáveis. Tal argumento não procede de forma alguma o entendimento desta diretoria. Está embaçadas no entendimento dispostos acima deste tribunal, que certamente não se aplica somente ao caso específico do processo 259.532/2003. Tal opinativo é geral, de forma que a reembolso de despesas de utilização de veículos particular configura-se ato administrativo, inconstitucional para todos os entes jurisdicionados. Argumentos também ao recorrente que o Tribunal de Contas do Paraná, que possui legitimidades para declarar um ato administrativo inconstitucional, a afirmação dos interessados não pode ser acatada a competências do Tribunal de Contas. Para o controle de constitucionalidades, há muito já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos termos de sua súmula 347. Súmula 347, Sistema Tribunal Federal. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Diante do exposto, permanecem a indicação de irregularidades do item, devendo o senhor José Carlos Tibério restituir aos cofres públicos o valor de R$ 19.350 referente ao recebimento irregular do adicional para locomoção com veículos próprios no exercício de 2007. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer número 5.332/14, peça 76, da lavra da procuradora Cátia Regina Puchaski, ao analisar a documentação e com base na manifestação da unidade técnica, opina da seguinte forma: primeiramente, diferentemente do afirmado pelo interessados, destaca-se o caráter geral da decisão consignadas no protocolo número 259.532/2003, conforme resolução número 6559/2004, que em seu item 2º estabelece como ato administrativo inconstitucional o reembolso de despesas com veículos particulares utilizados no desempenho de serviços públicos. Quanto à legitimidade da decisão e competência do Tribunal de Contas para declarar que o ato administrativo inconstitucional questionadas pelo recorrente foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da súmula 347. A súmula 347, Sistema Tribunal Federal, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Observe-se que as demais alegações do interessado já foram apresentadas e afastadas por esta Corte, permanecendo não justificado o acréscimo de 40% na diária, o título de adicional para a locomoção com veículos próprios em valor aproximado de R$ 19.350. Vale dizer que a prestação de contas do município de Lupionópolis, objeto do acordão 275/14, ora apresentado
na lavra do Conselho Caio Márcio Nogueira Soares, apesar dos apontamentos apresentados pela DCM e pelo Ministério Público de Contas, retros destacados, teve julgamentos pela regularidades com ressalvas, não se aplicando a penalidade de devolução dos valores recebidos a títulos de adicional da locomoção com veículos próprios, visto que não ficou configurados má-fé por parte do prefeito daquele município, bem como foram apresentadas as devidas justificativas para a utilização mesmo que inadequadas do veículo próprio para o deslocamento. Contudo, o acórdão em comento trouxe a recomendação à municipalidade analisada de que revisasse sua legislação acerca do pagamento de adicional para locomoção em veículos próprios, como se destaca a seguir. Todavia, entendo necessário recomendar à municipalidade que revise a sua legislação acerca de tal matéria, vistos relatos discutidos. Acórdão. Os membros do Pleno de Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos de votos do relator conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, por unanimidade em conhecer do presente recurso de revista e para no mérito julgar pelo seu provimento parcial, reforma-se o teor de acórdão do parecer prévio, número 06/2014. Primeira Câmara, propondo que o parecer prévio sobre as contas do exercício municipal de Lupianópolis, relativas ao exercício de 2007, de responsabilidade do senhor José Carlos Tibério, recomenda regularidades com ressalvas nos termos do artigo 16 do inciso 2º da Lei Complementar número 113, de 05, em função dos recebimentos de diárias com acréscimo de 40%. 40% a títulos de adicional para locomoção com veículos próprios sem a necessidade da devolução dos tais valores, bem como na instauração de tomadas de conta especial, recomendando-se, todavia, que a municipalidade revise a sua legislação acerca da concessão de diárias. Outro sim, considerando que há divergências de entendimento quanto à matéria por partes dos tribunais de contas do país, foi encaminhado o projeto de lei número 006/2017 do Legislativo de Piém para o Tribunal de Contas do Paraná, para que o mesmo apresentasse seu entendimento atual sobre o tema, sendo respondido conforme demanda número 156.584 em anexo, que tramita naquela Corte de Contas o processo de consulta número 368960/17, que versa sobre o mesmo assunto. Recomenda que se acompanhe a tramitação do feito para obter o posicionamento atual do TSE do Paraná sobre o tema. Assim sendo considerado que o processo de consulta número 368960/17 ainda não foi concluído, o qual pode manter o posicionamento contrário ao reembolso de despesas com locomoção em veículos particulares, consoante jurisprudências existente, ou pode ser modificado, opinado, se pela sua regularidade e ainda considerando o prazo legal estabelecido na lei orgânica para apresentação do veto. Decide vetar o artigo 5º e seus parágrafos como medidas de cautelar por todos os fundamentos acima explicitados, a fim de evitar futuros apontamentos pelo TSE Paraná, em razão de prática de reembolso consideradas inconstitucional segundo a jurisprudência existentes nas Cortes de Contas, sendo essas as considerações e contando com a manutenção do veto. Aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevado estima e considerações.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de dezembro de 2017. Levino Turk, Prefeito Municipal. Depois que eu falar. O veto ao projeto de lei número 06/2017 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador João Nunes. Eu quero deixar claro para vocês aqui, que a doutora Rosana baseou-se aqui no município, certo? Buscando um processo de um prefeito, que se vocês analisarem bem na internet, esse prefeito andou muito com esse carro lá no... E foi um absurdo, 19 mil e pouco que ele gastou. Então isso chegou aos tribunais. Mas assim, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que esse veto, primeiro, para esse veto vinha essa casa de lei. Aqui, primeiro tinha que ser mudado a lei orgânica desse município. Porque nós não podemos acatar um veto do prefeito baseado nesse outro município. Porque esse aqui foi, pelo entendimento que tenho, pelo que conheço, isso aqui foi feito uma matéria, levado aos tribunais, ao Tribunal de Contas, ao Sistema Tribunal Federal, e foi analisado isso aqui. Tanto é que esse mesmo prefeito, como está aqui escrito, não devolveu esse dinheiro. Então, portanto, senhores vereadores e vereadoras, esse veto aqui, para mim, eu acho que não condiz. Portanto, eu digo aos senhores vereadores que nós devemos ver primeiro a lei orgânica do nosso município. Nós não podemos trabalhar em cima de um veto baseado em, como é que se diz, em internet, em casos passados de outros municípios. Então, isso eu digo aos senhores, que nós aqui, por exemplo, esse veto desses 70 centavos, como eu já expliquei e estava falando com o jurídico, nosso projeto é legal, não é ilegal. E outra coisa, nós não vamos usar o nosso carro particular para qualquer coisinha. Por isso, o nosso projeto ficou bem claro, que é em caso, por exemplo, sai o Joanício ou o Rogério com o carro da Câmara para uma certa local, não tendo, nós temos um carro para 9 vereadores. Então, se nós sairmos com o nosso carro, lógico, com a assinatura do presidente, como está no projeto de lei nosso, que se vocês lerem bem, vocês vão ver, né? Vocês vão entender melhor esse projeto. Então, se, por exemplo, sai o carro da Câmara e o outro não tem, deixa-se de fazer um trabalho a favor deste município. Porque não podemos tirar do nosso bolso, por exemplo, para buscar um recurso, para fazer algo de extrema necessidade do município. Porque o carro da Câmara é para usar para o município. E nós, se formos usar o nosso carro, é somente se o carro da Câmara não estiver ali. Porque se o carro da Câmara estiver ali, logicamente que os vereadores não vão deixar o carro da Câmara aqui e querer usar o carro dele. O presidente, seja o Eduardo, seja o presidente que estiver ali, vai obedecer o processo e, logicamente, que não vai autorizar esse pagamento desses 70 centavos o quilômetro rodado. Por isso eu peço aos senhores vereadores que analisem bem na hora de votar, porque eu posso falar em plenário, eu vou votar derrubando o veto. Era isso. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Joel. Bom dia, senhora vereadora, senhores vereadores, o funcionário Gilson. Eu vou a favor desse veto porque vejo que nós fomos muito criticados ultimamente, né, em razão desses projetos. E vejo também, hoje nós temos um veículo na Câmara aqui. E o nosso trajeto é mais Curitiba, né? Não se trata tão distante, né? E se nós temos um veículo, vamos usar melhor esse veículo que nós temos aqui, né? Vamos usar exclusivamente para a Câmara, né? Hoje eu vejo, nós pegamos esse veículo aqui, se eu estou indo para Curitiba, se eu tenho um amigo meu que estiver no ponto do ônibus, eu não posso carregar ele ali, porque é um carro exclusivo da Câmara. É óbvio, tem que ser da Câmara, não pode, né? E eu vejo hoje, se nós aprovar esse projeto aí de carros particular, muitos vão aproveitar fazer isso. Eu sei disso aqui, porque vão aproveitar, usar o carro para transportar seus eleitores. Então eu acho que, para nós não correr a risca mesmo com o tribunal, vamos
vamos a favor desse veto mesmo, porque não adianta amanhã depois nós ter questionado pelo tribunal, ter que devolver valores e se complicar. Hoje eu vejo que o veículo que tem na Câmara aqui, poucos estão usando também, né? Eu até hoje usei uma vez o veículo para ir a Curitiba, né? Mas não vejo a necessidade mesmo de nós estar correndo esse risco mesmo. Ali diz, né, que não diz que essa informação não diz que sim nem que não, né? Então nós ficar naquela, então não vamos correr esse risco aí, né? Então por isso que eu sou a favor do veto dos quilômetros rodados. Seria isso, senhor presidente. Encerrada a discussão, inicio a votação ao veto, que será secreta, conforme determina a lei orgânica. Nesse caso, o presidente também vota. Eu começo pelo vereador Clever. Tem caneta lá, né? Caneta? Tem. Vereador Juscelia. Vereador Hélio. Vereador João. Vereador Beto. Vereador Joanício. Vereador Quinho.
Vereador Joel. Encerrada a votação, solicito aos servidores Maurício e Ana e um vereador que façam a contagem dos votos. Um vereador, por favor. Primeiro voto. Derruba o veto. Segundo voto, mantém o veto. Terceiro voto, mantém o veto. Quarto voto, mantém o veto. Quinto voto, mantém o veto. Sexto voto, derruba o veto. Sétimo, mantém o veto. Oitavo, mantém o veto. Nono voto, mantém o veto. Resultado final, 2 votos, derruba o veto, 7 votos, mantém o veto. Então, computados os votos, verificamos 7 votos pela manutenção do veto e 2 pela derrubada do veto. Diante do resultado, declaro mantido o veto. Havendo o protocolo de mensagem de veto ao projeto de lei número 005/2017, na data de 19 de dezembro de 2017, coloco para deliberação no plenário a possibilidade de realizarmos sessão extraordinária na presente data, 15 minutos após o encerramento desta, ou realizaremos sessão extraordinária em outra data. Como vota o vereador Joel? A favor. Em seguida, né? Bem claro. Como vota o vereador Quinho? A favor. Como vota o vereador Joanício? A favor. Como vota o vereador Beto? A favor. Como vota o vereador João? A favor. Como vota o vereador Hélio? A favor. Como vota a vereadora Juscelia? A favor. Como vota o vereador Clever? A favor. Sendo assim, fica aprovada a realização de sessão extraordinária na presente data, para apreciação do veto ao projeto de lei número 005/2017, 15 minutos após o encerramento desta. Nada mais a fim de ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.